serviço de atendimento ao cinéfilo, e eu sei qual é a sua pergunta de hoje, mas me diz, qual a sua pergunta? Bea Lima mandou uma mensagem pelo Pix. Boa tarde. Acredita que esta campanha por cima de Emília Pérez pode cansar a imagem de ambas, a Carla e a Fernanda, por tabela, pros votantes? Antes de qualquer coisa, a gente precisa ter em mente que o Oscar, ele é vencido através da batalha da indústria. A gente já conversou sobre isso aqui. E, sobretudo, todo tipo de previsão que a gente faz aqui, ela é sempre um retrato do momento em que a gente está fazendo. O que eu preciso dizer sobre isso? No momento em que foram revelados os indicados ao Oscar, e que a gente descobriu que Ainda Estou Aqui estaria indicado em 3 categorias, melhor filme, melhor atriz e melhor filme internacional, eu fiz um vídeo cravando: Fernanda Torres vai ganhar esse Oscar. E por que eu fiz isso? Porque naquele momento, o retrato daquele momento era um retrato de ascendência da candidatura da Fernanda Torres. Na verdade, a candidatura da Fernanda Torres, ela continua ascendente. Ela está em alta. Só que aquele momento era o momento, de fato, da Fernanda Torres. Mas eu deixei bem claro naquele vídeo também: ainda não é a favorita. Estou cravando nesse momento justamente porque ela está em ascensão. Mas a favorita ainda é a Demi Moore. Essas foram as minhas palavras. Só que, mais uma vez, o Oscar não se vence pela qualidade do filme ou pela qualidade das atuações. É claro que isso é um fator relevante para que essas candidaturas estejam ali. Claro que, vez ou outra, na história do Oscar, a gente vê algumas candidaturas meio estranhas, né, Gwyneth Paltrow? Mas vencer o Oscar é uma batalha na indústria, na imprensa. O quanto aquele filme vai estar disposto aos votantes, vai aparecer para esses votantes. E, portanto, é um jogo de xadrez de quem vai vencer essa batalha. Como essa batalha vai ser vencida? É estratégia. E nós temos 3 candidaturas aqui que despontavam como favoritas: a da Carla Sofia Gascon, a da Fernanda Torres e a da Demi Moore. São as 3 candidaturas favoritas. Aliás, isso aqui é muito interessante, porque fazia tempo que a gente não via um Oscar com candidaturas tão fortes e tão equilibradas, digamos assim, para ganhar. Os acontecimentos recentes, porém, me fazem crer que uma dessas candidaturas, no retrato de hoje, saiu de jogo. O retrato desse momento diz pra mim que a candidatura da Carla Sofia Gascon perdeu força, tá? A Mickey Madison não. A Mickey Madison era a favorita há 2 meses atrás. Tá ligado no que eu tô dizendo? A Mickey Madison era a favorita há 2 meses atrás. Só que a candidatura dela perdeu força. Por quê? Porque não tem um elemento extra-filme, inclusive, que prevaleça a vitória da Mickey Madison. Então, por exemplo, a vitória da Carla Sofia Gascon estava muito inserido, por exemplo, num contexto de ascensão da extrema-direita nos Estados Unidos. E a vitória de uma atriz trans no Oscar seria algo relevante naquele contexto. A vitória da Fernanda Torres tem todo um discurso semântico muito interessante, que era: ora, nós não premiamos a mãe numa premiação que foi assumidamente injusta, porque também foi causa de todo um alvoroço muito ligado ao Harvey Weinstein, e aí a vitória da Gwyneth Paltrow foi nessa direção. Aliás, isso aqui é um parênteses muito interessante. Hoje vocês estão vendo o que está acontecendo no Oscar, estão vendo como um grande alvoroço, porque a gente está vendo de perto isso acontecer, porque o Brasil tá lá. Mas quem viveu lá em 98, em 99, no caso, os casos de Central do Brasil, já sabia que o Oscar era assim, porque é todo ano assim. Não é esse ano só. Todo ano tem essas tramóias, essas maracutaias de disputa e de estratégia pra ganhar o Oscar. Todo ano tem. E a Demi Moore, que é uma candidatura também muito forte, com um discurso muito próximo da candidatura do ator de A Baleia, por exemplo. Desse ator que era pouco reconhecido pela indústria. No caso da Demi Moore, uma grande atriz de filmes de blockbusters que marcaram uma geração, mas que nunca foi reconhecida como uma grande atriz, somente desses filmes menos valorizados como a, aspas, verdadeira arte. E ela retorna fazendo um filme sobre isso, sobre essa atriz que foi esquecida pela indústria e que retorna, sabe? É um filme que fala sobre isso e que fala um pouco sobre o que é ela de fato e que assume como estratégia esse discurso. Não só na imprensa, mas até mesmo quando ela vence o Globo de Ouro, ela sobe no palco para falar sobre isso, percebe? Os discursos nesse caminho são discursos que também são estratégia. E veja só o que eu tô dizendo. Quando eu digo isso, eu não estou falando que a Demi Moore não sinta organicamente esse fato sobre a sua própria carreira, mas que esse fato será usado
estrategicamente será exagerado ou impulsionado, para usar uma palavra melhor, é verdade. Então nós temos 3 discursos muito fortes para ganhar. Temos discursos muito fortes para ganhar. E o da Mickey Madison perde força dentro desse lugar. Ainda que seja um filme que fala sobre sonho americano, que fala sobre uma descendente de imigrante, ainda assim perde força nessa parada, para esses 3 outros discursos. Então nós tínhamos essas 3 candidaturas como forte, com a Demi Moore na frente, tá? Só que, qual é a grande questão? A candidatura da Fernanda Torres vinha em crescente. E aí, mais uma vez, eu fiz aquele vídeo quando a gente teve as indicações anunciadas e cravei, Fernanda Torres vai ganhar porque a Fernanda Torres está em ascensão. E, portanto, é a candidatura com mais margem de crescimento. A candidatura com mais margem de crescimento era a candidatura da Fernanda Torres. E aí começa a surgir a pipocar essas questões. Quais são as questões que estão pipocando, Felipe? Ora, olha só o que eu já falei aqui no canal. Se vocês voltarem a alguns vídeos, vocês vão ver eu falando sobre isso. Não é previsão, é método. Começa todo esse discurso de vaiar a atriz, a Carla Sofia Gascon, e Emília Pérez. Os brasileiros vaiando ao filme e a atriz. Inclusive, isso é fato, tá, gente? Isso aqui a gente não pode fugir da raia com relação a isso. Inclusive, com afirmações preconceituosas à atriz. Isso é verdade. Se você for ao Instagram dela, você vai ver corriqueiramente algumas dessas mensagens. Organicamente, a Carla Sofia Gascon sofreu com relação a isso? Evidentemente que sim. Só que assim como a Demi Moore usou do seu discurso de sua vida para estratégia, isso seria usado como estratégia por Emília Pérez. Isso seria usado como estratégia por Emília Pérez. Então faz parte da candidatura de Emília Pérez usar esse discurso de que não é orgânico, olha só isso aqui, o discurso de que não é orgânico as críticas com relação ao filme. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Emília Pérez, na imprensa, nos principais agregadores de nota, IMDb, Letterboxd e etc., Emília Pérez é, entre os indicados a melhor filme, o de pior nota. O de pior avaliação na crítica. O de pior avaliação na crítica. E a campanha do filme tem tentado fazer as pessoas crerem que todo esse rechaçamento ao filme não é orgânico. De que, inclusive, nós brasileiros estamos boicotando em massa o filme para fazer com que o filme seja desvalorizado nesse âmbito. Essa é a campanha. Ou seja, o tiro que nós demos estão sendo usado contra nós. A gente foi para cima e eles estão usando as artimanhas deles para vir contra a gente. Contra golpe. Normal. É sujo ou não é sujo? Não vamos entrar nesse discurso, mas é fato. A Netflix, que é responsável, inclusive, por essa campanha, está fazendo esse processo de tentar dizer que todo esse rechaçamento ao filme, todas as críticas ao filme não são orgânicas, não se tratam especificamente do filme, mas sim de pessoas que muitas vezes, na verdade, nem assistiram ao filme, mas que vão vaiar, que vão dar meia estrela, que não vão gostar, e etc. Mesmo sem assistir ao filme. Porque essas palavras existem na internet. As pessoas postaram isso na internet. Tá o que eu quero dizer? Então, isso está sendo usado pela campanha de Emília Pérez durante o Oscar. Essa é uma primeira coisa. Aí eu fiz um vídeo, inclusive o Pablo Vilaça fez um vídeo muito interessante falando sobre isso também, tá? Ele disse, ora, quando a Sofia Gascon... Porque antes de sair esse vídeo que saiu ontem, onde a Sofia Gascon acusa a equipe do filme de Ainda Estou Aqui, melhor, não a equipe do filme, a equipe da campanha do filme de Ainda Estou Aqui, de criticar diretamente ela, quando ela fala isso, antes disso acontecer, ela já tinha pedido pra Fernanda Torres, Fernanda Torres, me ajuda, as pessoas estão me criticando, estão falando mal de mim, num tom meio de conversa, de comédia, de humor e etc. Que já era estratégia, tá? Isso já era estratégia. Importante que se diga, isso já era estratégia. E aí o Pablo Vilaça fez um vídeo interessante falando, olha, se a campanha da Fernanda Torres foi interessante, perspicaz como está sendo, vai falar pra ela fazer um vídeo pedindo desculpa. Dito e feito, ela fez. Olha só, não façam isso, não tem necessidade, assistam o filme, etc. Fez. Foi esperta a candidatura, foi... E também a estratégia, tá? A gente não pode achar que, eles estão fazendo estratégia, a gente não. Ainda Estou Aqui, está fazendo estratégia, está fazendo muito bem a estratégia do filme, inclusive. É uma campanha muito interessante que o filme tá fazendo no Oscar, que vai e pode gerar frutos muito positivos para além da candidatura de melhor atriz. Mas percebe? Esse é o momento. A gente também tá fazendo campanha. A Fernanda Torres foi lá, pediu desculpas a Carla Sofia Gascon,
falou pra galera não fazer, porque não é pra ser feito, assiste ao filme, etc, etc, etc. Saem as indicadas. E Ainda Estou Aqui está lá. Fernanda Torres está lá. A candidatura da Fernanda Torres cresce. E quando a candidatura da Fernanda Torres cresce, abre o olho da galera, das outras candidatas. E aqui tá a grande questão. Aqui tá a grande questão, tá? Olha o que vou falar aqui pra vocês. Olha o que eu vou falar pra vocês aqui. Aqui está a grande questão. Porque quando sai as indicações a melhor atriz e a Fernanda Torres aparece lá, não só como melhor atriz, mas o filme aparece em melhor filme, isso faz a candidatura da Fernanda Torres crescer e crescer muito. Era a candidatura com maior margem de crescimento. E aí, de imediato, o que a gente pensa? Ora, se a candidatura da Fernanda Torres é a de maior margem de crescimento, essa candidatura vai ter que ser freada pelas outras candidaturas. E qual é a outra candidatura que vocês vão pensar logo de imediato que vai tentar frear de Fernanda Torres? A da Carla Sofia Gascon, né? Até porque Emília Pérez está concorrendo diretamente com Ainda Estou Aqui na candidatura de melhor filme internacional. É assim que a gente pensa de imediato. O imediato diz pra gente, é a candidatura de Emília Pérez que vai tentar impedir com que isso aconteça. Só que aqui tem uma questão. Uma questão que, mais uma vez, o Pablo Vilaça me abriu o olho hoje e eu falei, tem coisa aqui. Porque essa entrevista que a Carla Sofia Gascon fez acusando a equipe de campanha da Fernanda Torres e de Ainda Estou Aqui de criticá-la e dizendo no final, isso diz mais sobre o filme deles do que sobre o meu, é uma entrevista anterior às indicações. E isso muda absolutamente tudo. Porque veja só o que a gente tem aqui em mão, gente. São 2 candidaturas de atrizes estrangeiras. 2 candidaturas que supostamente estão criando rivalidade entre si. Que estão criando uma espécie de baixaria. Esses fatores externos estão criando uma espécie de baixaria no Oscar. Esses estrangeiros. Ah, Felipe, mas não tem esse negócio de conflito. O conflito veio só da Carla Sofia Gascon. A Fernanda Torres só tá respondendo positivamente. Tá, a Fernanda Torres sim. Mas a gente tá vaiando. A gente tá criticando. A gente tá lá fazendo comentários preconceituosos também com relação a ela. Não tô falando da campanha da Fernanda Torres. Mas se criou um ambiente de conflito entre Emília Pérez e Ainda Estou Aqui. Esses estrangeiros ao Oscar. E mais uma vez, o Oscar é uma premiação da indústria e cultura dos Estados Unidos. É uma premiação da indústria e cultura dos Estados Unidos. Fernanda Torres e Carla Sofia Gascon são estrangeiras a essa premiação. Nesse conflito entre Carla Sofia Gascon e Fernanda Torres, quem cresce? Ora, mais uma vez, a candidatura da Carla Sofia Gascon, ao meu ver, se enfraqueceu demais. E não pela disputa com a Fernanda Torres, porque isso também estava enfraquecendo a candidatura. Esse último vídeo que foi lançado dela falando sobre a candidatura da Fernanda Torres não é motivo para desqualificar, como muitos disseram. Apesar de ter uma fala ali no final que poderia ser interpretada dessa maneira, o dizer que isso diz mais sobre o filme deles do que o meu, porque você não pode falar sobre o filme. E ela falou, mas isso não é suficiente, digamos assim. Mas pelos últimos acontecimentos recentes, esse resgate de alguns tweets da Carla Sofia Gascon sobre muçulmanos, sobre o próprio Oscar, uma questão meio cultura woke dentro do Oscar, essas paradas que foram resgatadas da Carla Sofia Gascon, que provavelmente vão ser muito fortes para que a candidatura dela perca força. E a candidatura da Fernanda Torres, apesar de estar só se defendendo de alguma maneira, falando assim, peçam desculpas, não precisa atacar ela, também vai sofrer com isso, porque vai ser vista como essa candidatura externa que tá envolvida numa coisa que não precisava ser envolvida. Pode respingar na candidatura da Fernanda Torres, apesar de ser uma candidatura em crescente, pode respingar. Agora, nada está sendo respingado aonde? Na Demi Moore. Nada está sendo respingado na candidatura da Demi Moore. Nada. Ao contrário, é uma candidatura sólida. Uma candidatura que mantém esse discurso dessa atriz desprezada pela indústria, que é um discurso muito forte, que a gente estava dizendo, que não tem polêmicas durante a candidatura, que inclusive recentemente fez uma live com a Cameron Diaz e com a Lucy Liu, se não me engano, pra conversar, gente. Olha só que loucura. Veja só, é proibido pelo Oscar que se faça encontros pra fazer
divulgação do filme de forma artificial. Ou seja, se a Demi Moore estivesse se juntando com Cameron Diaz, Lucy Liu e uma galera pra pedir voto pra substância, isso é proibido. Mas ela não fez. Ela abriu uma live pra conversar junto com as amigas. Só que isso é campanha, tá, gente? Isso é campanha. Só não foi falado do filme, mas é campanha. Olha só, estamos reunindo 3 grandes atrizes aqui que estão sendo meio que esquecidas na indústria, assim como eu. Olha só. Estamos reunindo, gente. Vejam. Sabe? Então a campanha é sólida, a campanha é perspicaz, encontrou as brechas dentro do sistema e estão fazendo a hora delas. Tá fazendo. Só que qual é a grande questão que a gente precisa ter em mente aqui, tá? O que eu tô querendo dizer com isso tudo? Esse vídeo da Carla Sofia Gascon falando que a campanha da Fernanda Torres estava atacando ela, mais uma vez, surgiu ontem, dia 29 de janeiro. Só que essa entrevista foi anterior às indicações ao Oscar e, portanto, anterior ao dia 23 de janeiro. E ela só ganha força agora. O que isso significa? Mais uma vez, quando saem as indicações, a Fernanda Torres surge como uma candidata em crescente. Uma ameaça. Uma ameaça que, a princípio, seria a Carla Sofia Gascon. Mas a ameaça não era a Carla Sofia Gascon, era a Demi Moore. O que eu quero dizer com isso aqui? Não quero criar conspiração, mas eu sei que o Oscar funciona dessa maneira. Não quero acusar nada, mas existe essa possibilidade. Existe a possibilidade desses vídeos estarem sendo vazados pela candidatura da Demi Moore. Não é uma afirmação. Não estou dizendo que é uma verdade, até porque eu não tenho esses fatos. Mas eu sei que o Oscar funciona dessa maneira. E a gente está olhando quase que exclusivamente para essa campanha, para esse conflito direto de Carla Sofia Gascon e Fernanda Torres. E provavelmente, aqui é provavelmente, possivelmente, a candidatura da Demi Moore compreendeu. Olha só, elas estão se degladiando ali. Vamos jogar mais lenha lá. E a gente continua aqui. Entendeu o que eu quero dizer? Existe essa possibilidade disso estar acontecendo. Não quero que vocês taquem hate na campanha da Demi Moore, até porque isso pode vir contra a gente também, assim como aconteceu com a Carla Sofia Gascon. Até porque isso também não é uma verdade absoluta, a gente não sabe se isso de fato tá acontecendo. Eu tô trazendo algumas possibilidades. Tudo no Oscar é campanha. Não se vence o Oscar exclusivamente por uma boa atuação. Se vence o Oscar por lobby, por atuação dentro da indústria. E lobby não significa dizer necessariamente fazer jantarzinho pra votarem no seu filme. Até porque isso é proibido. Apesar de algumas vezes já ter acontecido na história, é proibido. Alguns filmes também já foram desclassificados por isso. Mas é a batalha da indústria. É a batalha de quão mais se aparece no New York Times, no Variety, no isso, naquilo. Por exemplo, as notícias das tretas da Carla Sofia Gascon, tá tudo saindo no Variety, tá tudo saindo no New York Times. Tá tudo saindo lá. Você acha que é orgânico? Você acha que os jornalistas desses sites, desses jornais, não receberam informações? Claro que receberam. Claro que receberam. De que campanha receberam? A gente precisa ter em mente que a gente precisa abrir essas possibilidades. Que não necessariamente essas informações estão saindo da campanha da Fernanda Torres. Que não necessariamente essas informações estão saindo exclusivamente da campanha de Emília Pérez. Tem outras candidaturas. Vale dizer o seguinte, e pra gente finalizar essa resposta. Essa live aqui está acontecendo no dia 30 de janeiro. Muito provavelmente esse vídeo será lançado no dia 31 de janeiro. E amanhã, portanto, dia 31 de janeiro, possivelmente muita coisa possa ter surgido que eu não tenha falado aqui. Toda análise, toda prospecção com relação ao Oscar é sempre um retrato do hoje. Amanhã, muita coisa pode ter mudado. E a gente volta pra conversar. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você tá esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Jurídico Wiki mandou uma mensagem pelo Pix. Felipe Leão, você está jurado de morte aqui na Terra de Oz. Pra quem não sabe, eu contei a história pra galera na live antes de começar o saque, que eu tenho um amigo chamado Pedro Braga, que me encheu a porra do saco pra ir no cinema ver o filme com ele, Wicked. E eu falei pra ele que... não. Eu falei basicamente o seguinte pra eles: eu tenho 2 filhos pra criar, os quais eu chamo de globalistas. E os globalistas, eles não deixam eu ir ao cinema. Quando eu consigo ir ao cinema, pode ter certeza que o Wicked não vai ser minha escolha. Foi essa a minha resposta pra ele. E mais do que isso, eu ainda disse pra galera aqui no chat
que tem alguns filmes que foram indicados ao Oscar e eu me comprometi a assistir todos os filmes indicados na categoria de melhor filme e até em algumas outras categorias, como por exemplo filme internacional, eu me comprometi a assistir todos. Mas tem alguns que estavam cotados a entrar que eu esperei as indicações porque eu não queria assistir. E por mais que eu soubesse lá no fundo do meu coração que o Wicked ia ser indicado, eu tava esperando muito que isso não fosse acontecer, pra eu não precisar assistir. Ah, Felipe, que é isso? Que absurdo, tem que assistir todos os filmes. Eu sei, tem que assistir todos os filmes, mas a gente não consegue assistir todos os filmes do mundo, então a gente tem que fazer escolhas. E a minha escolha antes disso tudo era, não vou assistir Wicked. Vale dizer, quando eu tô dizendo isso aqui, que eu vou assistir o filme de coração aberto. Eu quero assistir ao filme e gostar do filme. Eu não vou assistir nenhum filme que eu vou assistir, gente, eu vou assistir pra não gostar. Porra, Wicked tem 3 horas. Tu acha que eu vou parar pra assistir 3 horas pra não gostar? Não, eu quero mais é gostar dessas 3 horas que eu vou assistir. Mas, a princípio, eu não queria assistir, então eu tava torcendo pra não entrar na categoria, apesar de saber que ia entrar. Entrou. Agora eu vou ter que assistir. Jurídico Wicked, não me cancela. Eu vou assistir e vou assistir coração aberto, eu prometo. Pedro Braga também. Pablo Galdames mandou uma mensagem pelo Pix. Não! Pedro Duran mandou uma mensagem pelo Pix. Olá, professor. Parte da minha família é feirante. Tem algum filme para indicar? Cara, vocês são muito específicos. Impossível lembrar de filmes pra feirante. Pô, filme de feirante. Sugiro que Mimami mandou uma mensagem pelo Pix. Entendi o que você quis dizer. Vamos jogar a Demi Moore no meio dessa treta. Ninguém tá puro no bagulho. Vamos pra cima de geral. Eu não disse isso. Não comece. Daqui a pouco a galera vai começar a fazer isso e dizer que eu mandei vaiar a Demi Moore também. Não tô falando isso, pelo amor de Deus. Inclusive, aqui nesse canal eu falei, não vaiem a Carla Sofia Gascon. Isso vai ser usado em campanha. Eu falei isso pra vocês. E não é previsão, é método. Foi usado. Foi usado. Agora não começa também a achar que tem que ficar criticando Demi Moore, até porque tudo que eu falei aqui, suposição. Supostamente, isso pode acontecer. Porque a campanha, assim como a campanha da Fernanda Torres e da Carla Sofia Gascon não são campanhas anjinho, tá ligado? A campanha da Demi Moore também não é anjinho. Sugiro que Micoma mandou uma mensagem pelo Pix. Calma aí. As matérias sobre o baque face da Fernanda Torres atrapalham muito ela e como podemos fazer para atrapalhar a candidatura da Moore? A parada do blackface da Fernanda Torres atrapalha muito? Sim. E assim, errado. Uma parada aconteceu 20 anos atrás, mas é errado. Agora, mais uma vez, é a questão de campanha. Por que uma parada de 20 anos atrás surgiu agora? É campanha. É campanha. Alguma candidatura, alguém levou isso aos veículos de comunicação. Ponto. Por mais que seja errado, não há desculpa pra isso, a gente sabe, mas alguém levou. Ponto. É campanha. Emília Germes mandou uma mensagem pelo Ah, Pix. Emília Germes. Oi pro Miguel Luke mandou uma mensagem pelo Pix. O que você acha sobre jurado número 2 ter sido esnobado no Oscar desse ano? Cara, eu não vou dizer que é um absurdo, porque como a gente conversou agora há pouco, o Oscar é uma premiação da indústria. Então não é sobre qual é o melhor filme do ano, não é nada disso. Até porque se a gente for considerar, dentre os 6 filmes que eu assisti até esse momento na categoria de melhor filme, o jurado número 2 é melhor que todos eles. Todos eles. E assim, eu gosto de Anora, eu gosto de Ainda Estou Aqui, eu gosto com algumas ressalvas de Conclave, mas jurado número 2 é melhor que todos eles. Pra mim, até agora, é melhor que todos eles. Só que, mais uma vez, o Oscar não é sobre o melhor filme do ano. O Oscar é uma premiação da indústria da cultura dos Estados Unidos e, portanto, atende aos interesses dessa indústria e, sobretudo, uma batalha dessa indústria. Uma batalha dessas candidaturas para vencer na imprensa quem vai ser o melhor filme. Quanto mais eu vou aparecer, quanto mais eu vou ferrar com uma outra candidatura, mas ferrar sem infligir a regra, tá ligado? E o jurado número 2 foi um filme que a Warner simplesmente desprezou. Então não foi o Oscar que esnobou exclusivamente. A Warner simplesmente desprezou o jurado número 2. Lançou exclusivamente no streaming. Deve ter lançado em algumas salas nos Estados Unidos, etc. Até pra poder inscrever o filme no Oscar. Mas o filme foi praticamente direto pra streaming. Então assim, na verdade quem esnobou jurado número 2 foi o Warner, que não fez uma campanha decente pro filme e tá lá. E o Oscar é campanha. É isso. Terminamos o serviço de atendimento ao cinéfilo, um dos mais pedidos, digamos assim, as perguntas aqui sobre o que tá acontecendo com esse Oscar, gente, pelo amor de Deus.